Ok? Ei, qual é a vacina, hein? A mesma vacina, a tríplice viral. Sarampo, cachumba e rubéola. Sarampo, cachumba e rubéola. E por falar em rubéola, a rubéola, dessas infecções que causam erupções na pele, ela é a mais leve. É muito comum na infância, né? O vírus se espalha pela corrente sanguínea também. E como é o contato, professor? O contato também vai acontecer através de quê? Através do contato direto, certo? Ela é altamente contagiosa, é igual a liseira, tenha cuidado, é altamente contagiosa. Vê alguém assim, sai de perto, certo? Altamente contagiosa. E aí, gente, eu falei que a mãe grávida, a mulher grávida, deve correr da catapora, não foi? Mas outra doença extremamente perigosa é a rubéola. Por quê? Porque a rubéola, ela é capaz de fazer com que a criança tenha má formação, retardo mental, cegueira, tá certo? Esse menino tem que ter o maior cuidado do mundo com a rubéola, que o embrião pode ter catarata, retardo e até morte, né? Causa febre, sim ou não? Tudo causa febre, tá bom? Até ali, zera. A pergunta dela, de onde foi que a primeira pessoa pegou gripe? Ó, tu não quer ser minha amiga, tu diz. Ah, entendi. É assim, ó. A explicação que os cientistas dão é de que existe pedaços de DNA ou RNA de bactéria que fragmenta, e esse DNA ou RNA entra na nossa corrente sanguínea, porque nós nos relacionamos com os animais, seja através da alimentação, seja através da água contaminada com as fezes, ou da relação sexual. Tinha coragem de pegar uma cabritinha? No interior o pessoal faz muito isso. Uma cabritinha, jumentinha. Na África é com macaco. Então existe esse processo de transmissão, entendeu? Aí alguém teve que ser o primeiro. Alguém teve que ser o primeiro. Agora quem foi, só Jesus sabe. Perguntar para ele. Diga. Então é você, diga. Porque a MMR é a mesma vacina para as 3 doenças. Porque ela é uma fusão de vacinas. Ela é uma fusão. Gente, o que é uma vacina, hein? É o micro-organismo morto ou atenuado. Então, ao juntar esses 3, não teve nenhum problema para que fosse gerado a defesa imunológica. Para o sistema imunológico gerar anticorpos, ele precisa ter contato com o próprio agente causador, entendeu? Em relação à doença do vírus HIV, assim, a princípio, se é verídico a história de que foi em decorrência em relação ao homem com macaco. É verdade isso? É verdade, é verdade. Mas foi alimentação, viu? Foi comida, foi comendo no sentido alimentar. Alimentação, comendo macaco, Não, é comendo com a boca, ou seja, mastigando. Toda doença, gente, toda doença hoje, ela pode ser detectada em exames laboratoriais. E por que a pessoa não faz? Porque muitas vezes os exames falam muito mais alto. Tinha alguém que queria perguntar aqui, quem era? Boa pergunta. Por que a mulher, quando é imunizada, tem um período para engravidar? Porque ela está estabelecendo a produção de anticorpos. Tá? Quando você é vacinado, você não está protegido não, você está em risco. A vacina não deixa de ter um componente de risco. Porque a vacina é o quê? É o próprio micro-organismo. Baseado nisso, é que existe hoje a engenharia genética. Às vezes eu posso injetar um DNA de uma planta na outra através de um vírus ou uma bactéria. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existe uma planta no Mediterrâneo chamada narciso. Narciso. Ela é muito rica em vitamina A. Aí um rapaz chamado não sei o que, Valavsky, ele criou um arroz chamado arroz dourado. Como é que é esse arroz dourado? É de ouro? Não. Ele tem um triplo da quantidade de vitamina A. Ele pegou uma bactéria, nesse caso foi uma bactéria, não foi um vírus, mas pode ser usar vírus também, para transferir o DNA do narciso para o arroz. E o arroz é transgênico. Ele tem mais quantidade de vitamina A. Deu para entender?
a mononucleose. Isso aqui é o chamado vírus de Epstein-Barr. Muito cuidado. Esse vírus, né, essa mononucleose, os sintomas são dor na garganta, febre, os linfonodos, falta de apetite, porque quando dói a garganta, você perde o apetite, a não ser que você seja muito guloso, né? Mas quando a garganta dói, normalmente você perde o apetite. Então a pessoa tem dor muscular, náusea, desconforto abdominal, vômito, tá certo? O problema é que essa mononucleose, ela pode evoluir para uma coisa mais grave. O que é, professor, uma coisa mais grave? É um linfoma de Burkitt, ou seja, a pessoa pode ter um câncer nasofaríngeo, um câncer na região nasal e faringiana. E o contato, saliva, contato íntimo com a saliva, beijo na boca, demais. No Fortal, o pessoal não tem esse negócio de sair dando beijo na boca, né? Beija 1, beija 2, beija 3, minutos sem enxerina ali, ó. Então, só me lembrando do Fortal. Já quieta, viu? Esse aí não. Gripe, muito importante. Tá aí, quem foi que me perguntou de onde é que veio a gripe? Eu não sei, ninguém sabe. Mas tem algumas coisas que a gente tem que saber sobre a gripe. Moçada, todo mundo já ouviu falar? Olha para mim, look to me please. Que a gripe, para mim não, é para a tela. A gripe, ela tem duas proteínas, H e N. Já ouviram falar disso já? É a hemaglutinina e a neuraminidase. Por exemplo, existe H1N1. Estão lembrando disso aí? Essas duas proteínas, hemaglutinina e neuraminidase, têm a ver com o quê? Elas têm a ver com o processo de infecção. Elas são, olha, por exemplo, essa proteína chamada neuraminidase, né, ela faz o quê? Ela é responsável por fazer o vírus deixar a célula. Mas a hemaglutinina, ela é responsável por fazer o vírus se ligar com a célula. Então, H e N estão ligados a que função? Entrar e sair da célula. Deu para entender? Quando essas proteínas mudam, e o DNA e o RNA viral também muda, o que é que acontece? Eles podem aumentar o seu poder de infecção. Então já houveram situações no planeta em que uma simples gripe, aquela gripezinha que tem aquele catarrinho médio, que você dá aquela engolidinha de leve, aquela goipada, né? Aí, a transmissão da gripe, todo mundo sabe como é que é, gente. Vai, contágio direto, tossir, espirrar perto de alguém, falar perto de alguém, tá certo? O que mais? Período de incubação de 1 a 4 dias. Quais são os sintomas da febre? Dor de garganta, boca seca, dor de cabeça, dor muscular, tosse seca, secreção nasal, bem muito, daquela que você faz assim, rebola, né? Ô gente, ô cor feia. Tem cor mais feia que você está andando numa calçada, aí tem um fio de 500 éguas, aí faz isso, ele está andando e faz assim, ó, no seu pé, andando na calçada. Um homem desse era pro Honda levar e dar cacetete nele a noite todinha. Atentado ao pudor. Grave. Muito bem. Profilaxia do vírus. É você o quê? Evitar aglomeração, lugar fechado. Se tiver gente na sua sala com assim, usar máscara. Na verdade, quem deveria usar máscara era a pessoa doente, né? Mas como o povo não é muito educado, quem usa é a gente para se prevenir. Tá certo? Muito bem. Vacina. Existe vacina para gripe, sim ou não? Existe. Principalmente para as pessoas de mais idade. Tá certo? Então, a pessoa tem que tomar, que é a vacina do idoso. Tá certo? Então, muito bem. Então, existe a vacina. Os 3 casos mais dramáticos da história da humanidade que envolveu a gripe foi de 1918 a 1920, a epidemia que teve da gripe espanhola, onde milhões de pessoas morreram, né? Teve também, de 57 a 58, a gripe asiática, tá certo? E 68 a 70, a gripe de Hong Kong. Agora, recentemente, nós tivemos um surto no mundo aí de um tipo de gripe. Qual foi? Hein? Na verdade foram 2. Era a gripe aviária. A Copa do Mundo de 2006 quase que não tinha, por conta disso. Que foi encontrado casos de gripe aviária na Alemanha, certo? E depois a gripe suína, tá certo? Vamos falar agora de AIDS, pode ser? Pessoal, a AIDS é altamente contagiosa. Acaba de vir botar uma camisinha até para estudar esse assunto, que é perigoso pegar. Moçada, o HIV, vamos só no que interessa, ok?
O vírus da AIDS é um vírus de alta ou baixa complexidade? Alta, é um vírus complexo. É um vírus de DNA ou RNA? Então ele é um retrovírus. Quando ele entra no corpo de alguém, o RNA do vírus vai virar o quê? DNA. Muito bem, o RNA vira DNA. Então existe uma enzima chamada transcriptase reversa. E existe hoje um medicamento chamado AZT. Qual é o papel do AZT? Qual é? Eliminar essa enzima que é a transcriptase reversa. O governo brasileiro gasta milhões com esse medicamento, né, para que as pessoas tenham acesso a ele. Para evitar não, porque assim, no caso, não é nem para evitar, a pessoa já está doente, ela já tem, né, é para evitar que a pessoa morra, é um tratamento, é uma sobrevida, é sobrevivência. Agora, para controlar, exatamente, a pessoa pode ter uma vida normal, João Paulo, pode viver 20, 30, 40 anos, pode até morrer de outra coisa, atropelado e tal, mas o HIV ele tem essa premissa aí. Então, olhe para mim, look to me. O HIV entra na célula. João Paulo, qual é a célula que ele entra, hein? Gente, ele entra no linfócito B auxiliar. Só que tem um detalhe. O linfócito B auxiliar, o vírus da AIDS, ele tem RNA. Só que quando ele entra na célula, o que é que o RNA faz? DNA. A partir de quem? A partir do RNA viral. Então, o vírus tem um DNA. O vírus passa a ter um DNA. Olha aqui, ó. Olha para essa figura. O DNA da célula, a célula da esquerda, a da esquerda. O que você está vendo? O DNA da célula e o DNA do vírus. Uma vez que ele era RNA e agora ele é DNA. Então ele se junta, o DNA do vírus se junta com o nosso. E daí, professor? E daí que ele pode viver aí dentro feliz para sempre, ou, look to me, ele pode ficar aqui e viver. Toda a vida que a sua célula se reproduzir, ele continua lá dentro, vivendo tranquilo. Mas um dia ele pode ter uma ideia, diz, rapaz, eu vou começar a me reproduzir agora. Aí ele começa a produzir grandes quantidades de novos vírus da AIDS. Nesse caso, a pessoa começa a ter perda de imunidade. Por quê, minha gente? Porque as células dos linfócitos B auxiliares estão morrendo. Porque na hora em que eles se reproduzem, eles rompem essa célula. E daí que você fica sem defesa. E a pessoa não morre de AIDS, ela morre de quê? De infecções oportunistas. Uma pneumonia, uma doença pulmonar qualquer, hein? Que leva à insuficiência respiratória. Então, negrada, o HIV, então vamos lá, ele infecta as células da pele, que são as células de Langerhans. É acima do muro? Que é o anal? Não é mais difícil. Gente, ó, a vagina, ela dilata, graças a Deus. A vagina dilata. A vagina foi feita por sexo, não foi? Por sexo, por parto. Não foi feita para contrabandear droga nem celular para dentro do presídio. Mas a negada está usando. Ainda bem que hoje em dia os telefones são pequenos, né? Quando era aquele Motorola PT 550, desse tamanho, maior. Aí, presta atenção no que eu vou dizer. O ânus não foi feito por sexo. Não estou dizendo que a negada não está usando. Estão usando e é com força. Mas não foi feito por sexo. Então, quando alguém está fornecendo o foquito,